Olá, pessoal. Estou aqui hoje com muita alegria com meus amigos vereadores, Elcio Malaquias, com o Alisson Pisca e o Gabriel, meu colega aqui. E nós estamos a primeira vez reunidos aqui para falar um pouquinho sobre nós, né? Sobre vereança, sobre taxa de lixo, sobre muitos assuntos, né, que vão decorrer aqui. E nós vamos fazer um tema livre. Vocês vão ficar à vontade. E a minha primeira pergunta é para vocês. Estão felizes que estão aqui? Com certeza, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a pastora pelo convite, agradecer os nobres colegas também por estar aqui e dizer que para mim é uma honra, né, estar aqui com vocês. E é isso aí, para mim é uma alegria, estou um pouco nervoso, não tenho esse costume, mas estamos aqui para poder dialogar, para poder falar, expor assuntos. É um momento importante, sabemos das polêmicas, mas também muita gente não sabe como que é a vida de um vereador, o que passa um vereador. Eu também não sabia, é o primeiro mandato, muita coisa é surpresa, mas estamos aqui para debater, estamos aqui para trocar experiências, para falar uns com os outros e que o povo também possa entender, aprender, muitas coisas que aparecem ser não é. Então nós possamos aqui trocar essas experiências, vai ser muito importante, não só para nós, mas também para quem está assistindo. Gabriel, você, para ser a primeira vez que você está dizendo, está falando muito bem. E aí? Com certeza, é muito importante esse momento, né, pastor? A gente agradece o convite, estarmos aqui juntos, reunidos, para poder dialogar. Acho que o diálogo, né, ele media as boas relações da comunidade, né? E através da conversa, da boa informação, do bom discurso, a gente pode, né, tá interagindo as nossas ideias, está levando informação de qualidade para a população, está discutindo, né? Cada cabeça tem um pensamento e quando os pensamentos se juntam, nós encontramos soluções melhores, né? A conversa ela faz parte disso aí e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, para a gente estar dialogando acerca de vários assuntos nesse dia, né? Boa tarde a todos vocês, boa tarde a vereadora Lisa, ao vereador Pisca, ao vereador Gabriel. É uma satisfação muito grande estar aqui em equipe de vereadores, né, de 4 parlamentares, para tratar sobre os assuntos da nossa cidade. Né, ser parlamentar não é fácil hoje, nós sabemos disso, mas o nome parlamentar quer dizer dialogar, ouvir a população, pegar as demandas da população, levar até os segmentos responsáveis para serem executadas e nos momentos polêmicos, de matérias polêmicas, nós sermos mediadores junto à comunidade. Então, eu convidei vocês, que nós somos todos cristãos, né, com uma bancada cristã aqui, e a minha pergunta, né, para você, Gabriel, Pisca e Elcio quem é o Gabriel? Gabriel é um jovem, acho que é o mais jovem hoje vereador, não sei mais se jovem. você pode... Quantos anos? 28 anos. Mais jovem. Nascido, né, em Pato Bernardo, criado aqui. Na verdade, eu nasci realmente em Pato Bernardo e daqui eu voltei para o assentamento. Então, minha infância até os 4 para 5 anos foi em assentamento. Depois vim para a cidade. E assim, tenho toda uma história no município, né? Fiz faculdade fora, me formei fora, mas nunca saí de Pato Bernardo. Eu sempre fiquei em Pato Bernardo. E desde a época da eleição, toda vez que eu chegava até para me aproximar para pedir voto, o pessoal, mas parece que eu não te vejo por aqui, eu não te conheço e tal. Então eu tive uma dificuldade de chegar até as pessoas, mas quando eu falava da família, da minha família, a maioria conhecia, pelo fato de ser uma família já tradicional da cidade, enfim. Então a minha dificuldade foi de mostrar quem eu era de fato, que as pessoas pudessem me conhecer. Eu sempre saí ali, sempre muito ativo à igreja, iniciei no movimento da renovação carismática aos 13 anos, então era da igreja para casa, da casa para a igreja, para o trabalho, ou para a faculdade, para a escola, enfim. Então eu não tinha muito convívio social em outras áreas, até mesmo em alguns eventos eu não me atentava, sempre mais voltado para esses locais, tanto igreja, casa, trabalho. Então a minha dificuldade sempre no período eleitoral foi essa. E eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Às vezes até demais, mas eu observo muito para depois eu poder criar as minhas conclusões. Eu sou uma pessoa que, para mim poder tomar uma decisão, eu analiso bem para que eu possa tomar aquela decisão. Então eu tenho um espírito meio que eu posso dizer meio que resiliente, né? Eu gosto de observar. Eu sou uma pessoa muito estrategista muitas vezes, dependendo do tema. Então eu procuro saber sobre o que eu estou falando. Então, assim, a minha performance, tanto na Câmara, quanto em casa, quanto na igreja, em qualquer outro lugar, ela é fidedigna, é a mesma pessoa. Então, assim, eu me considero muito tranquilo,
Só que também sei comprar as brigas certas na hora certa, mas eu me considero uma pessoa muito tranquila. E quando eu decidi, né, disputar a eleição, foi uma decisão difícil, até uma decisão grupal, não foi uma decisão única minha. E eu quero, cortando você, o que te fez vir Tomar a vereador? decisão? Assim, acho que no mandato passado, tinha-se o interesse que eu fosse candidato, só que eu não me sentia preparado para disputar uma eleição. Apesar de eu não ter sido candidato outras vezes, essa ter sido a primeira vez, para mim disputar a eleição, eu ajudei algumas pessoas a se elegerem. Então eu participei de algumas campanhas, tanto municipal quanto estadual, federal. Então ajudei prefeito, vereador, deputados estaduais, federais, governador, etc. Então eu criei uma certa experiência quando o assunto é campanha eleitoral. Então eu já vi de muita coisa, apesar de ser muito jovem, né? Já vi muita coisa, então eu fui adquirindo certas experiências ao longo daquele tempo e entendi como funcionava uma campanha eleitoral. Só que eu nunca imaginei que ser candidato era tão custoso, era tão difícil e, assim, é algo que envolve muitas vezes o sacrifício, né? A gente vem da questão religiosa, você fica olhando muitas vezes, você fala, não, preciso servir e tal, mas na política, a forma como a comunidade enxerga o político, só você sendo candidato para você sentir na pele como funciona uma campanha eleitoral assim de fato. Ajudei, fui coordenador de campanha, mas eu não tinha sido candidato. Então, para mim, foi uma experiência muito difícil a princípio, só que não dava mais para voltar para trás. Deu vontade de desistir. Né? O vereador Elcio falou que não é fácil ser político, e realmente não é fácil ser político. Mas não é fácil ser candidato. Ser candidato eu acho que ainda é mais difícil ainda. Ser candidato, como você coloca, eu sou pré-candidato, as pessoas se sentem no direito de falar o que elas quiserem de você, o que elas acham. É como se você colocasse, né, ali, você se colocou ali num pedestal, as pessoas pudessem falar o que pensam de você, colocava ali sugestões, etc. Então, inúmeras pessoas falaram e tal, tiram suas conclusões, colocam as suas ideias, quando você coloca, eu sou pré-candidato. Estou aqui, né? O que você acha sobre mim? Mais ou menos isso, quando você fala, sou pré-candidato. E para mim, foi uma experiência, igual eu já reafirmo, difícil, mas que me ensinou muito e vem me ensinando até hoje, nesses, bem dizer, 10 meses de mandato agora como, né, como vereador. Então, para mim, não foi fácil, mas é uma experiência importante, é uma experiência boa, da qual eu estou tirando muitas coisas. E você? Quem é? O Alisson Pisca? Bom, o Alisson Pisca, ele não é filho de Padre Bernardo, né? Eu não nasci aqui, eu sou de Brasília, eu me mudei para Padre Bernardo em 2001, eu tenho uma dúvida se foi 2001 ou 2002. A idade não deixa, né? A idade não deixa lembrar, né? Ao contrário do Gabriel, acho que eu não sou o mais novo da Câmara, né? O mais novo é ele, eu tenho 37 anos. Me mudei para Padre Bernardo ainda jovem e a gente veio para Padre Bernardo correndo a criminalidade de Brasília. Nós morávamos na Ceilândia, mais especificamente conhecido Setoró, e lá na época estava muito violento, né, a ponto assim de a gente ver pessoas andando até armadas de dia na rua, né, na época a bandidagem lá estava solta. E a minha mãe... Não tinha família aqui não? Tinha uma tia minha que morava aqui, uma tia somente ela. E aí ela comentava que era uma cidade muito boa, né, ela era madrinha do meu irmão mais velho, e aí a gente vem numa família, né, de uma mãe solteira, né, divorciada, e 3 filhos homens. E aí, essa minha tia era madrinha do meu irmão mais velho, e por isso ela tinha uma ligação muito grande com ele, trouxe ele para cá, e ele veio para cá, depois falou, mãe, aqui é bom, né, fala para os meninos aí que aqui é bom, que é tranquilo, e a gente veio meio que correndo da criminalidade. Minha mãe chegou aqui, foi trabalhar de manicure, e a gente muito jovem ainda, né, para mim chegar em Padre Bernardo foi uma benção, porque eu não conhecia mato, né, a gente ali sendo criado ali na Ceilândia, só conhecia, né, a cidade em si. E aí chegou aqui, eu fui no Rio, fui conhecer o que era você pegar um estilingue, né, para correr no mato, para caçar passarinho, aquelas coisas de criança. Eu fui ter infância, na verdade, em Padre Bernardo. Eu falo que é aqui que eu passei a viver de verdade, ir na beira do rio tomar banho. Essas experiências eu fui ter aqui, me apaixonei pela cidade. Aqui a gente teve essa liberdade, né, no caso, a minha mãe teve a liberdade dos filhos irem para as ruas, e não ter aquele medo, né, de às vezes levar um tiro, uma situação assim que é característica de uma cidade grande, violenta. E nós nos apaixonamos por aqui, minha mãe terminou os estudos, fez concurso público, ela é servidora do município, aposentada hoje.
E aí a questão da política em si, né? Eu me casei, tenho 2 filhas, né? Me casei com a Cíntia, tenho a Helena e a Heloísa, uma filha de 10 anos e outra de 5 anos de idade. E a política na minha vida foi meio que um acidente, né? Eu falo que foi um acidente. Porque foi algo que eu não planejei, não programei, nunca gostei de política, nunca visitei uma Câmara Municipal. Eu acho que eu pisei dentro de uma prefeitura foi poucas vezes. E quem me conhece, eu era muito conhecido pelo fato de consertar carros, né? O pessoal me conhecia porque eu mexia com película. E esse foi o meu primeiro nome de guerra na primeira eleição, né? Era Pisca Película. O pessoal me conhecia por causa dessa atividade que eu desenvolvi no município. Só que isso me fez conhecer muitas pessoas. E através do trabalho, nós somos uma família também cristã evangélica, né? Eu já tinha o costume de ser convidado para ministrar a palavra de Deus em algumas igrejas. E por isso eu tinha já um ciclo de amizade muito grande e de visibilidade. Algumas pessoas passavam, era interessante, vereador Elcio, que passavam lá na minha oficina, e eu sempre digo assim, que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele dá sinais. Deus usa pessoas para falar com a gente. E quando foi chegando perto de quando eu participei de fato da eleição, sempre passava alguém lá em casa, na oficina, e falava assim, rapaz, por que você não se candidata a vereador? Você tem um jeito de vereador? E eu falava, esse cara é doido que você fala isso, né? E foi interessante que sempre eu comecei a ouvir isso, mas isso nunca veio para o meu coração. E as coisas de Deus, elas acontecem naturalmente. Eu entendo que há um propósito de Deus de eu estar ali na Câmara hoje, né? Então o vereador Pisca, ele é um pai de família, ele é empresário, eu ainda tenho uma empresa, né? A qual eu exercito um serviço de rastreamento de veículos. Eu sou cristão, pregador do Evangelho, sou um presbítero da Assembleia de Deus. E isso é o que eu mais preservo na minha vida. A vida política, ela aconteceu no meio do percurso, né? É claro que eu dou a devida importância para isso, eu louvo a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estar ali, mas eu não quero permitir com que uma coisa atrapalhe as outras coisas que Deus já me deu. Então, assim, a minha linha de raciocínio é que eu fique dentro da Câmara até o tempo que eu tiver que ficar, que isso não atrapalhe minha família, que isso não atrapalhe, né, a obra de Deus que eu executo ali na igreja, que isso não atrapalhe a criação de minhas filhas. Então ali é o local da gente poder defender a população, discutir ideias e fazer isso preservando a ética, a moral, os bons princípios, né? E como já foi dito aqui, a vida de vereador não é fácil, a gente fica exposto e principalmente a julgamentos, né? Que na maioria das vezes são julgamentos covardes, as pessoas às vezes não entendem do assunto em si e acabam tirando suas próprias conclusões, mas eu aprendi que árvore que dá fruto, ela recebe pedrada. Então, automaticamente, quando Deus nos coloca em um local de destaque, né, por causa de um propósito, a gente vai sofrer retaliação, vai sofrer perseguição, faz parte do processo, quando Deus quer fazer uma grande obra, né? E nós estamos ali trabalhando, né? Eu louvo a Deus porque hoje nós temos aí 4 vereadores cristãos lá dentro, junto comigo, e na última eu fiquei sozinho lá, né, no último mandato, como cristão evangélico. Nós temos 3 evangélicos e temos um católico, né, um católico praticante mesmo, né? Porque tem pessoas que às vezes não têm religião e falam, eu sou evangélico, eu sou católico, só pelo fato de visitar a igreja, mas são pessoas que estão de fato inseridos dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, que desenvolvem um trabalho dentro da comunidade cristã e têm uma responsabilidade ética e moral também, nesse sentido, né? E eu fico feliz hoje de estar participando ali com vocês. E o vereador Pisca é esse rapaz aí, né? Antes de passar para o professor Elcio Malaquias, eu queria só falar aqui acerca que acho que cada um de nós, além de ser hoje vereadores, temos aqui que Gabriel é empresário, não é isso, Gabriel? Você também? Eu tenho até que dizer antes que eu apanho em casa, né? Eu sou casado também. É verdade. Sou casado, tenho 2 filhos, né? O Paulo, de 7 meses, a Helena, e sou empresário. Como os outros, empresariar não é fácil, mas sou empresário, graças a Deus. Temos um negócio, né? Além disso, estando agora vereador também. Você também é empresário, não é isso? Eu também, desde criança, na verdade, Liz, eu sempre gostei de trabalhar para mim, né? Eu também, nem que fosse vender din-din, eu sempre fui empresário. É um pequeno negócio, mas assim, é da onde eu tiro hoje minha principal renda, né? Dos meus negócios, né? Isso é bom para que as pessoas entendam que não é só, né, a parte de vereador. O Elcio, no caso, ele é funcionário público, não é isso? Isso. Minha pergunta agora dirigida para ele é: quem é o Elcio e que te fez entrar na política? Muito bem, vereadora Elisa. O Elcio é um cristão, né? Jesus me encontrou, eu tinha 33 anos de idade, hoje estou com 45 anos. De Cristo. E
Eu sou pai de 2 filhas, a Ana Elisa e a Ana Júlia, esposo da professora Aliane, que é o amor da minha vida, né? E também filho do seu José Malaquias e a dona Dalci. Sou nascido no distrito de Trajanópolis, sou origem, nascido no distrito. Os meus pais vieram de Patos de Minas, né? Então sou filho de pessoas que vieram de fora. Chegamos aqui, chegaram só o papai e a mamãe, sem ninguém da família, bem dizer. E hoje a minha família, na teoria, vamos dizer, ela é pequena, nós somos 19 pessoas apenas. Mas nós adquirimos ao longo desse tempo muita amizade. Então, o vereador Elcio é uma pessoa que busca ser muito amigo das pessoas, respeitar muitas pessoas. Eu sou professor de origem de concurso no município de Padre Bernardo, trabalho com construção civil também em Brasília, né, junto ao meu cunhado, e hoje estou como vereador, por esse período, né, como vereador, e quero poder contribuir com a população bernardense, sendo zeloso e respeitoso com a população, em princípios éticos, morais, e também mostrando à população que eu estarei sempre com ela, defendendo os seus interesses. E o que te fez entrar nessa política? Vereadora, em 2004, foi até muito interessante. Eu praticava esporte junto com a equipe, eu sempre fui uma pessoa de boa comunicação, e aquela equipe esportiva queria ali um uniforme. E nós buscamos um homem na época, chamava Dr. Alfredo, que foi candidato a prefeito nessa cidade, e pedi a ele um uniforme. E ele doou o uniforme para aquela equipe nossa, e ali ele me fez um convite a ser candidato pela primeira vez. Busquei a candidatura ali em 2004, registrei a minha campanha e eu passei no concurso público em 2004. Naquela ocasião não pude disputar a primeira eleição, porque eu tomei decisão não de disputá-la para assumir o concurso. A partir daí, comecei a vida de concorrer politicamente, concorrer à política de 2008, eu lutei por ela, fui o mais votado no distrito, mas não fui eleito naquela ocasião. 2010 fui candidato novamente como deputado estadual, tive 1.071 votos em Padre Bernardo. 2012 fui candidato a vice-prefeito na chapa do Dr. Vilmar, não tivemos êxito como eleitos, mas veio o nascimento da minha primeira filha, que foi da minha esposa, que havia tido 10 abortos naquela ocasião, e aí surge a primeira filha, eu decido abandonar o cenário político, fico fora do cenário político. Em 2020, um amigo, né, inclusive a assessoria do vereador Gabriel Simões, me procura na época, hoje ele é assessor do vereador, me procura querendo que eu disputasse 2020. Entro naquela ocasião para disputar, fomos muito bem votados, né? Fomos o 18º no município, mas apenas o 5º no partido, onde elegeu apenas 2 parlamentares. E hoje, em 2024, conseguimos conquistar uma eleição que era uma profecia de uma profeta, naquela ocasião já pastora, eu ainda quase que sem crença ainda, né? Mas em 2004, por sinal, aquela pastora profetizou que eu seria eleito dentro desse município e se cumpre a palavra do Senhor na minha vida em 2024. E hoje estamos aqui primeiro para defender os princípios do Senhor. Então, no caso, você foi candidato 4 vezes? 4 vezes. Disputou 4 vezes? Ganhei apenas uma. Bastante experiência. Mas para deputado, mais de 1.000 votos, não é isso? Mais de 1.000 votos. Isso é muito interessante. Tem algumas perguntas. Qual é a parte mais desafiadora de ser o vereador? O que você, assim, a parte que você achou assim... Aliás, vou colocar 2 perguntas em uma. Qual foi a parte desafiadora e uma parte engraçada que se aconteceu com você já nesse tempo de vereança? Fala já no mandato ou na campanha? Não, no mandato. No mandato? Mais desafiador, acho que tudo o que aconteceu, desde a votação, né, para a presidência, tudo que foi acontecendo, os primeiros requerimentos... toda a estrutura de campo, por mais que você já assistiu, quando você participa, sempre dá aquele frio, aquele gelo, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Que eu tenho que fazer um requerimento, como é que eu vou ser orientado? É claro que depois isso vai ficando mais tranquilo. Mas um ponto em especial, que eu acredito que é muito difícil, você sendo vereador, é a quantidade de demandas você receber e você não conseguir atender todos. Essa é a minha parte mais desafiadora.
Toda vez que começa o dia, você ter 50, 70, 130 mensagens e você muitas vezes não consegue nem sequer responder. Então, eu acho que atender com eficiência a todos é a parte mais difícil. Essa, para mim, é a parte mais desafiadora. Conseguir atender a todos com eficiência. E uma coisa cômica, até engraçada, de vereador, que aconteceu comigo, foi uma vez que eu cheguei bastante atrasado. E quando chega ali, tá todo mundo lá em cima já, e eu não gosto de chegar atrasado em lugar nenhum. Quando eu cheguei, passei só no gabinete, já vesti rapidão. Quando eu olhei, estava sem o cinto, a blusa descendo, então assim, foi uma coisa engraçada. O pessoal já chegou, já bateu em mim e falou assim: ué, cadê? Não deu prazo ainda não? E eu cheguei atrasado, mas fora isso não teve nada assim dentro da... Estrondoso, não? Não. Isso foi leve. Pisca deve ter muita história para contar. 2 mandatos. Né? E você, Pisca, o que a parte você achou muito difícil e o que foi engraçado? Eu teria muitas histórias para contar, porque já é no 2º mandato, né? Mas assim, de forma geral, bem resumida, eu vejo que o mais desafiador do mandato é o controle emocional. É o controle emocional, principalmente, e aí eu vou enquadrar todos os quadros aqui que são cristãos, é você saber ouvir as coisas, filtrar, não agir pela emoção, não responder de pronto, né? E a gente precisa ter um controle emocional muito grande, porque é muita pressão. Você tem pressão da população, você tem pressão, às vezes, de alguns setores específicos, você tem pressão, às vezes, do executivo em algumas demandas também, em alguns casos delicados. Às vezes você tem problemas dentro da Câmara, né, com outros colegas vereadores, às vezes tem situações onde gera discussões, às vezes tem pessoas que não têm os mesmos princípios que você e vai agir com uma falta de respeito, às vezes com a gente. Às vezes algumas pessoas do meio político não têm mandato, mas estão sempre envolvidas em política, também te atacam, né? Eu tive já situações que inclusive foi resolvido em delegacia, né? De pessoas criarem perfis fake em redes sociais para poder me atacar porque simplesmente eu não concordei, não quis ter a mesma opinião que eles tiveram. Então isso acontece dentro da política. E você lidar com isso aí, permanecer inabalável, porque nós temos outras demandas para resolver. Minha família está me esperando em casa, tem um pessoal dentro da igreja que a gente, né, hoje eu sou líder de jovens, tem uns jovens lá nos esperando com uma palavra para eles, e você não pode deixar o seu emocional ser abalado por causa simplesmente de um mandato. Né? Essa é uma das partes para mim mais difíceis que tem. E eu acredito que as pessoas não têm dó de nós. Tem não. Fala coisas... Então a gente tem que saber filtrar, tem que ter esse controle. Agora o mandato me trouxe muita maturidade hoje nesse sentido. Eu aprendi a ter um controle, a ouvir e entender que as pessoas elas liberam para fora aquilo que elas têm dentro dela. O que elas falam de mim não vai me modificar, mas elas estão simplesmente jogando para fora o que elas são, e eu não posso deixar que isso transforme a mim. Eu sei quem eu sou, eu vou permanecer sendo quem eu sou, independente da opinião alheia. E a parte mais engraçada é as demandas que a gente recebe. Eu já recebi pedido de tudo quanto é jeito de você pensar. Tem inclusive pessoas, às vezes dentro do município, que tem condições financeiras bem melhor do que a minha, e me ligar me pedindo um saco de cimento. E você fica assim, meu Deus, não acredito que essa pessoa está me pedindo isso. Né? Às vezes pessoas que têm 2, 3 carros na garagem falam: vereador, tem como você me levar para fazer um exame lá em Águas Lindas, lá em Brasília? E fala: poxa, a pessoa tem caminhonete na garagem, está querendo andar no meu carro. Então essas situações são recorrentes. Você tem muitos pedidos inusitados, são engraçados, né? Eu preciso pontuar, vereadora Lisa, 2 pontos muito desafiadores. Primeiro, eu saí da posição de candidato, que vinha concorrendo a muitas tentativas, sendo ali eleito com uma votação expressiva, em especial dentro do meu distrito, e após eleito, manter essa aceitabilidade, essa aceitação popular. Esse é o maior desafio que eu tenho encontrado no cenário. Um outro ponto desafiador que tem sido para mim é construir bons diálogos dentro do parlamento, lá no nosso meio, porque nós temos ali 13 parlamentares, diferente do judiciário e do executivo. O judiciário é um juiz que dá uma sentença única e final. O executivo é um que assina com a caneta dele final. E o desafio maior para nós, somos 13, e ali para levar algo produtivo à comunidade bernardense, nós precisamos de ter a maioria, 7 parlamentares. E o engraçado, que foi assim para mim algo até polêmico, eu como primeiro secretário, que estou no momento,
eu fui fazer a leitura de uma moção de elogio no nome de um parlamentar e falei o nome do outro. Isso me deixou um pouco até constrangido. Que bom. Para vereadora. Não, eu não sei vocês, mas assim, eu acredito, até eu queria muito assim deixar vocês livres para falar. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não entenderam qual é o nosso papel de vereador. O Pisca falou aqui que pedir cimento. Isso, por exemplo, é um papel de vereador, Gabriel? Dar o cimento? Na realidade, assim, tem-se uma cultura em política de interior de se ser assistencialista, né? Às vezes tem uma cultura já, um costume, então isso acaba ficando meio que impregnado que tem que se ser assistencialista. Então, as altas demandas, os altos pedidos inusitados, como diz o vereador, eu já recebi pedido de uma moça que a tela do celular dela quebrou, ela mandou mensagem para mim no telefone da mãe dela e pediu se eu pudesse ajudar a arrumar ali o celular dela. Então, assim, pelo fato de ser interior, né, e o voto de vereador ele ser um voto tão particular, às vezes seu primo é candidato, o irmão da igreja, fulano é candidato, então, assim, por ser algo tão próximo, criou-se essa política assistencialista. Então, mas função não é. E é interessante, meu sogro ele foi vereador no interior da Bahia. Quanto menor a cidade, mais a petição? Pior é. E ele me conta fatos de morador chegar na casa dele e falar: rapaz, meu gás acabou. E ele lá dentro tirar o gás dele da mangueira e entregar ali para o cidadão terminar o almoço dele e ele ficar sem o dele. Inclusive hoje eu brinco com ele, eu falo: e aí, vai se candidatar na próxima? Minha sogra fala: pelo amor de Deus, eu não quero saber nome de política aqui dentro de casa, porque eles tiveram uma experiência muito ruim, uma cidade muito pequena. Então, essa questão assistencialista, né, bem pior, e acaba que o vereador às vezes fica tão preocupado em atender necessidades pessoais que ele tem dificuldade em executar o seu trabalho funcional, que é a sua principal função, né? Então, o Elcio, assim, eu vejo que ele é muito... Eu sempre falo para ele que ele é Moisés, né? Diferente de mim, que eu sou um Josué. Eu falo: se quiser vir comigo, vem. Se não, fica aí. Aí você já é mais pautado. Vamos, gente, vamos bater, né? Então, assim, diante disso aí, assim, as pessoas hoje estão redondamente enganadas acerca do que ser um vereador. Aí a pergunta minha para você é: o que é ser um vereador, Elcio Malaquias, vereador? A tese, no meu ponto de vista, vereadora Lisa, de ser vereador, é parlamentar. Quando nós parlamentamos, nós criamos projetos, nós aprovamos projetos, elevamos demandas aos poderes responsáveis a executar essas demandas. No meu ponto de vista, são esses as primeiras funções, fundamentos de um parlamentar. No entanto, hoje nós sabemos que cidade de interior, como foi falado pelos vereadores, há necessidades dessa população. Mas aí, assim, perguntando para vocês três, vocês podem perguntar, ficar à vontade, não precisa responder de um por um. O que a gente poderia fazer para mudar essa mentalidade da população do interior? Que ser vereador não é comprar cimento, arrumar tela de celular, dar um gás. Isso não é ser vereador. Então, o que a gente poderia fazer para mudar esse conceito? Tem uma ideia? Eu acredito, vereadora, que assim, a principal forma é o diálogo, né? Você tem que se construir um diálogo. Nós já evoluímos muito. Hoje, eu trago essa experiência que eu tive no mandato passado, meu primeiro mandato, para esse já mudou muita coisa. A gente vê uma evolução. Então porque você é novo, porque para mim, todo dia eu levanto e 6 expedição. Assim, em comparação com o meu mandato passado, eu vejo que hoje esse tipo de pedido diminuiu bastante, acho que hoje nós estamos, a tecnologia em si, a comunicação, igual essa situação que a gente está tendo aqui, isso é uma forma de comunicação que é estabelecida pelo avanço tecnológico. E isso todo ano aumenta, as pessoas têm mais acesso à informação e vai verificando o trabalho dos parlamentares, né, nas redes sociais, e isso melhora. Acredito que a conscientização através do diálogo, né? E a população começa a entender de fato que quando a gente está livre para exercer o nosso principal papel, a população é beneficiada, né? Ela é beneficiada de forma direta, né? Direta e indiretamente. Acho que isso tem sido construído já, e a informação, eu particularmente, eu já tenho um bom tempo que eu assumi a postura de não atender coisas pessoais. Porém, é claro que como ser humano, eu tenho meu salário, eu tenho direito de gastar ele com o que eu quiser. Como ser humano, eu não vou mentir para você, eu atendo pedidos.
Mas é lógico que são casos específicos, né? Tem pessoa que às vezes está doente, precisa de um medicamento, e a gente verifica uma situação, você se compadece. Então, quando eu sinto no meu coração o desejo de ajudar, eu vou lá e ajudo, mas é porque eu senti o desejo de ajudar. Não por essa pressão, eu sou vereador, sou obrigado. Então, geralmente, a maioria desses pedidos nesse sentido, eu falo, não é minha função, procuro assistência social, procuro secretaria de saúde, ou eu vou no local, vou com uma pessoa, direciono ela no local adequado. E os casos que eu sinto o desejo de ajudar, eu faço como cidadão, como cristão, como uma pessoa comum que tem o direito, né, de ajudar quando quer, não por obrigação, né? Você acha que é isso, Gabriel? A conscientização, né, e o acesso à informação são duas coisas muito importantes para que as pessoas possam entender de fato qual que é a função do parlamentar. A gente vê muito, né, muito post, muita informação sobre isso em época de campanha. Mas, apesar dos pesares, inúmeros cidadãos, eles mandam mensagem para a gente falando de projeto, né, falando de lei. Alguns assim já entenderam muito bem. Só que a aceitação e a informação não quer dizer aceitação, né? Então tem muita gente que ainda tem as suas necessidades, como o vereador também citou, e é claro, eu também na mesma posição, algumas situações a gente acaba como cristão, como ser humano, atendendo. Mas isso não me impede também da orientação à informação. Hoje nós temos vários serviços, né, voltados ao social, que são para aqueles que precisam. Então, há-se ali o cadastro, há ali pessoas que são beneficiadas, e a gente pode então estar direcionando, trazendo essa informação para que as pessoas possam ser atendidas da maneira que elas necessitam, naquilo que elas necessitam. Mas a demanda ela é alta, não tem como. Né? Todos nós sofremos isso, né? E tentamos resolver da melhor forma possível. Eu tenho a plena certeza que todos os 13 colegas ali têm altas demandas, altos pedidos, mas que eles, na possibilidade daquilo que eles podem e aquilo que o governo tem a oferecer, eles também atendem. Eu acho que nós três aqui são novatos a primeira vez, né? A gente está aprendendo ainda, né? Você acha que isso melhoraria? A minha visão pessoal que eu tenho, muito próxima do vereador Gabriel, a conscientização do que é cada sistema, qual a função de cada sistema. É necessário. Eu defendo até ciências públicas ou ciências políticas dentro do ambiente escolar, para que essas crianças já cresçam tendo essa conscientização. Eu até coloquei lá sobre a vereador Mirim, exatamente para aprender. O projeto da vereadora Lisa nos enriquece muito para nós conseguirmos levar a comunidade, começando por dentro da criança ali, e que ela leve para dentro da casa a importância, a função verdadeira do parlamento. Né? Assim, não querendo ser polêmica, será que essa política aí de dar de gota a gota às pessoas, será que não foi implantada proporcionalmente? As pessoas queriam fazer isso para deixar os eleitores na mão? Com certeza. Eu acredito que seja, você acha? Com certeza. Não é? Sim. Eu acho que isso foi construído, né? Não é? Nós sabemos que tem, de forma ideológica, né, tem algumas linhas políticas de forma ideológica, eles foram implantando e isso tem sido implantado. Você acredita nisso, Gabriel? Você vê que hoje principalmente, eu vou entrar até num assunto polêmico, mas a gente sabe que os governos, principalmente do ponto de vista mais voltado para o lado da esquerda, né, geralmente que defendem o comunismo, o socialismo, essas questões, geralmente eles dão mais atenção aos programas sociais do que a própria geração de emprego. Então, o que nos traz a ideia de que às vezes para o governo é mais importante eu ter alguém aqui recebendo uma migalha todo mês do que eu dar capacidade para se desenvolver e ter a dignidade de ter o seu próprio enriquecimento ali com sua renda, com sua própria capacidade. Então, com certeza, há algo ideológico por trás disso aí, há uma construção política que prega isso aí, que dissemina isso, porque é mais fácil de controlar, né? E eu penso isso também, com certeza. né, Gabriel? Eu acredito que há sim os programas sociais, que há pessoas que realmente necessitam, pessoas que têm dificuldade, né? Mesmo a gente tendo uma era tecnológica, uma era de avanços na educação, nós também temos muitas pessoas que são realmente necessitadas, são carentes. Então, acho que existe esses projetos para atender essas pessoas, né, de forma eficaz, de forma com que ela possa se manter e assim ir para outro ramo
para poder buscar um emprego, para poder buscar uma melhor forma de vida. Então existe as duas formas, só que muitas vezes nesse meio também existe o ser humano, o indivíduo que ele é mal intencionado, onde ele acaba captando esses recursos sociais, né, e deixando pessoas que realmente precisam. Em suas declarações, acabam omitindo documentos, etc. Então há inúmeras situações, mas eu acredito que o governo se esforça para colocar aquilo que é para atender a necessidade social, e eu acredito que o ser humano também tem que se esforçar, o cidadão em si tem que se esforçar para que ele chegue ao momento e fale, não preciso mais eu buscar aqui uma rentabilidade, uma fonte de trabalho e serviço, para que nós possamos ter também uma economia pujante, para que nós possamos ter então cidadãos melhores, mais formados, né? Assim eu penso. Vereadores, a política ideológica hoje, ela traz algumas virtudes, algumas situações de cada segmento. Cria-se um segmento lá atrás, há décadas atrás, onde constrói ali algum programas sociais. E isso impregnou de uma forma que o que é bom, que é para ser utilizado como bom para aqueles que estão extremamente necessitados de um período de socorro social, o sistema político apropriou-se desse projeto e construiu dentro desse sistema político um projeto de reeleição política. Então isso assusta bastante. Eu tenho muita dificuldade nas minhas campanhas, tanto que eu lutei várias campanhas para ser eleito agora, porque nós já vimos há 2 décadas atrás esse sistema muito forte. Eu escutando aqui vocês, achei interessante, antes de passar por algumas perguntas que estão perguntando aqui, eu estou muito feliz, assim, colocando, que eu vi que vocês têm a mesma fé e defendem as mesmas formas que eu entendo sobre política, que eu sou nova, eu nunca, não sou política, e assim, a gente conversou muito e eu fiquei muito feliz de hoje eu ter, eu e vocês, nós somos 4, que estão indo numa ideia só, e espero que cada dia mais nós possamos nos ajustar e ser mesmo uma equipe, uma equipe que tenha um caráter, que para mim, porque aí fora tem muito assim, político não tem caráter, e eu acredito muito que existe muitos Josés por aí. Então assim, eu acredito que da forma que a gente está levantando, eu vi que vocês têm a mesma forma de defender a política, o mesmo caráter. Eu fiquei muito feliz no dia de hoje, quando a gente se uniu, para estarmos juntos, na luta juntos. Eu acredito que, como o professor Elcio sempre fala, é preciso que haja uma unidade, e isso eu fiquei muito feliz, e daqui a pouquinho nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que é o assunto sobre... Qual é o assunto polêmico de hoje? Taxa do lixo. Taxa do lixo. Taxa do lixo, Então, assim, estou feliz com vocês aqui, e a gente vai falar agora sobre a taxa do lixo. Antes da gente entrar nesse assunto, só pontuar algo aqui, vereadora, que você falou interessante. O nome político, ele é visto de uma forma pejorativa, Tem locais que eu tenho até vergonha de falar, porque alguém, dependendo do ambiente, você fala, eu sou político. A pessoa já te olha assim. Às vezes fala bem assim, sou vereador. Com medo do julgamento. Porque, infelizmente, no nosso país isso é visto de uma forma pejorativa. Tem gente que fala, todo político é ladrão, todo político é mentiroso. E quando tem pessoas de princípio, isso tem sido mudado. Nós temos hoje pastores que são políticos, tem, cristãos de todos os segmentos que estão inseridos na política, pessoas relevantes também no meio católico, como o deputado lá que o vereador Gabriel apoia, que é um exemplo também de uma pessoa honesta, e a gente vê que eles fazem a diferença. E fazer a diferença, às vezes, não é ir demais para um ponto A ou para o ponto B, às vezes é ser justo. Exatamente. E ser justo, às vezes você vai ter que concordar com o executivo e às vezes você vai ter que discordar com o executivo. Às vezes vai ter que concordar com o colega vereador, às vezes vai ter que discordar do colega vereador. Às vezes você vai concordar com uma parcela da população, às vezes você vai ter que discordar, porque para você manter esse senso de justiça, O equilíbrio. Difícil, Difícil. E existe uma grande dificuldade em aceitação de uma pessoa do meio religioso adentrar ao meio público, ao mundo político. Eu não sei se é assim com vocês também, mas tem sempre, muitas vezes tem uma certa
alfinetada, cobrança ali. Não, você não pode ir. Se você for, você vai ficar assim. Se você entrar, você vai ser assim, você vai ser assado. Né? Você não pode fazer. Lá é isso, lá é aquilo. Foi muito plantado isso, que Traz uma pessoa religiosa não podia nunca ser um político, isso. né? Foi muitos anos trazendo isso. Se fosse o meio político, uma bacia cheia de coisas ruins, que se fosse jogado lá dentro, você sairia sujo. Foi então, por muitos anos pregado isso. Sim, até hoje você tem uma grande dificuldade, por exemplo, quando você quer adentrar esse meio político. Eu mesmo, por exemplo, várias pessoas me deram como fala, não mexe com isso não. Eu também ouvi isso muito. Não mexe com isso não, porque depois nunca mais vai prestar. Eu tinha um pastor, Gabriel, amigo meu, que esse ponto que os vereadores estão falando sobre a importância de nós, aqui nós tivemos hoje a possibilidade de fazer uma reunião os 4, traçar metas de trabalho como pessoas cristãs, que têm o princípio cristão, que zela pelo princípio cristão, e sabemos que somos pecadores, né? Não somos melhor que ninguém, estamos policiando todo momento, mas lembrar que vale a pena ser justo, ser honesto, ser correto, aonde estivermos. E no momento estamos no parlamento, que muitas vezes é dito que não tem justo ali. Eu quero pontuar uma mensagem de 2 Reis, quando o Elias sai em desespero, o único profeta, segundo ele, que havia ficado, ao deserto, e quando Deus fala com ele na porta da caverna, ele diz ao Senhor que não tinha mais justo, todos tinham dobrado o joelho a Baal naquela cidade dele. E o Senhor disse para ele, volte, porque lá ainda tem 7.000 homens que não dobrou o joelho a Baal. Esse é o nosso desafio, a partir da conversa que nós tivemos hoje como cristãos, juntando uma unidade, fiquei muito feliz e vamos poder provar que ainda há homens justos sobre a terra. Oh, glória, muito bom isso. Vendo esse aí, quando, assim, colocando sobre quando a gente passa como eu sou pastora e passei a parte para a política, entrei dentro da política, uma mão que me aplaudia, porque tem até um livro muito bom, a mesma mão que me aplaudia levantou e disse, crucifica, né? Então, assim, a mesma mão que me aplaudia, falava que eu era uma mulher de excelência, que eu ajudava todo mundo, que tinha para mim uma simpatia, assim, foi uma vez, não, foi várias vezes uma pessoa falou isso para mim. E quando eu entrei na política, o que ela colocou para mim um dia? Está levantando mais uma flor de lis. A mesma pessoa. E aí eu fiquei muito decepcionada com essa pessoa. Eu falei assim, meu Deus, a pessoa me conhece tanto, sabe quem eu sou e tem coragem de colocar. E acabou comigo na rede social. Edson, ainda. Eu pensei, meu Deus, vou ter que projetar a morte do meu esposo. Isso foi muito triste. Assim, foi uma das coisas que eu achei triste na política, que a pessoa não escolhe. Eles falam coisas... É terrível a nosso respeito. Então, a gente tem que ter o princípio, né? Saber quem sou. Quem a gente é. Eu sei quem eu sou. Não tem ninguém que possa falar o contrário disso. Eu creio que entra até a fala que o vereador Pisca falou. Nós temos que saber filtrar. Agora nós temos que ter certeza do que nós queremos e que vamos ser. E quem nós somos, né? Quem nós somos e que vamos ser, queremos ser. Então isso vai fazer toda a diferença. Mesmo que somos julgados, mas nós fazer o nosso papel como cristão, ser justo, agir com justiça em qualquer situação que ali estejamos. E nós temos hoje uma possibilidade como 4 parlamentares alinhando uma força cristã e com princípios diante esse trabalho lá no parlamento, fazer toda a diferença para Padre Bernardo. Que essa aliança nossa venha a ser fortalecida a cada dia, né? Agora eu vou passar para a parte polêmica, que eu acho que todo mundo aqui de vocês não queria estar, mas vou ter que fazer. É sobre a taxa do lixo. De fato, é obrigatório? Se não quiser todo mundo responder, um só pode responder. É obrigatório? Eu vou pedir licença aos demais vereadores, né? A lei federal, ela deixa claro a obrigatoriedade de cuidar do lixo. Se o município que seja ele for, ele não tiver recursos para construir o sistema de tratamento e adequar o lixo para não vir a poluir o meio ambiente, a lei federal diz que é necessário implantar uma taxa. E sobre a implantação? É polêmico para nós. É polêmico. Eu vou dar aqui um pouco da minha percepção em relação a essa taxa. Bom, como o Elcio já falou, né, a questão do município, ele tem que cuidar do lixo. E cada dia que passa, nós geramos mais lixo ainda. Isso é fato, né?
E a taxa ela é uma medida tomada para poder subsidiar esse custo. Eu acredito que até o município assim, ele já tem os seus gastos mensais, né, com a manutenção da assistência à população, e de repente vem o município precisa fechar o aterro e começar a enviar esse lixo para um local adequado, e esse local é particular e tem que ser pago um valor mensal, não é isso, né, vereador? Isso. Pelo que eu entendi até hoje do assunto. E aí o município precisa custear isso aí. Ele não tendo essa previsão, né, de orçamento para custear isso, ele pode repassar isso para a população. Então, de fato, nós entendemos, né, é bom deixar bem claro, eu que particularmente, não é só Padre Bernardo, né? Eu não concordo com nenhum tipo de taxação. Eu acho que o brasileiro, ele se mata para pagar imposto. A maioria do nosso orçamento como trabalhador é para pagar imposto. Nós que mantemos o Brasil trabalhando através de imposto. Então, nenhum tipo de taxa é bem-vinda. Inclusive, agora tem a taxa de 20% na energia. 20% da luz, que a gente ficou sabendo já esses dias também, né? Então, infelizmente, tem coisas que, inclusive, vem do governo federal, vai despencando nos municípios, né? E a gente está num governo que valoriza taxas, infelizmente, do ponto de vista federal. E se, de fato, o município não tem essas condições, né, de arcar com 100% do custo, a gente vê que a maioria dos municípios não tem, e a maioria dos municípios está sendo implantada essas taxas, eu acredito que tem que encontrar um meio, vereadores, disso ser feito da melhor forma possível, né? Encontrar uma empresa que consiga executar esse serviço no melhor preço possível, analisar os municípios que têm implantado essa taxa e que a taxa tem sido num valor bem irrisório, bem baixinho. E por que eles estão conseguindo isso? É a contrapartida da prefeitura que é maior? É o prestador de serviço que conseguiu entrar com preço melhor? E eu acredito que tem uma forma de ser analisado, é lógico, com tempo, com diálogo, e os vereadores entram ainda nesse aspecto, né, tá dialogando, correndo atrás, para ver qual é a melhor forma de resolver isso. Se de fato vai ser implantado, isso tem que ser de forma que não traga prejuízo para a população. Bem estudado, no caso. A população ela não merece pagar mais taxa, ninguém suporta pagar tanta taxa igual a gente paga no nosso país. Foi o que me fez ficar com vocês assim, falar, opa, eles falam a minha língua, que eu também sou contra, acho que Gabriel também é contra, né, Gabriel? A taxação? Falando não só como estou, né, como vereador, mas também como população, né? Qualquer taxa criada não dá mais. Qualquer taxa com valor aumentado não dá mais. Nós já pagamos muitos impostos. Então isso é fato. Eu não quero colocar uma taxa para mim que eu vou continuar pagando estando ou não vereador. Então não é interessante para nós como população, né? Como político, como população, enfim. Nova taxa ou aumento de taxa para nós não é interessante. Agora, com a determinação federal, se de tudo não tiver jeito, tem que implementar, que ela seja o mais justa possível, que ela seja o mais baixa possível. Exatamente. Isso falando em situação que não tem como fazer, vai ter que colocar? Então, vamos colocar isso de forma justa, tanto o valor quanto o serviço. Que a partir do momento que nós pagamos, nós queremos que seja executado de forma até assim, justa, você falando, até correta. Bom para as pessoas que estão do outro lado saber que antes de nós sermos vereador, que nós quatro, nós somos cidadão. Com certeza. Como é que a gente vai querer botar uma taxa, né professor, sobre nós mesmos? A gente vai concordar, na verdade é o executivo, né, que é o responsável por implantar essa taxa, né, que está sendo feita, na verdade, via decreto. Né? E de fato, assim, você às vezes entende, né, a indignação de um, de outros, não só pelo imposto, mas às vezes também pelo valor, enfim. Nós entendemos essa indignação, acolhemos, mas nós temos que buscar isso, que se caso for implementar, se realmente não tiver para onde correr, tem que implementar, não tem jeito, que seja de uma forma justa, né, para que nós possamos ter a taxa mínima aplicada, o melhor valor aplicado e o serviço sendo executado. Exatamente. E atendendo a todos que contribuem. Com qualidade. Assim eu acredito e assim, eu luto, né? Não sei como é que o vereador Elcio pensa, mas eu acredito e assim, dentro de casa, ao meu acordar, a conversa é sobre taxa do lixo. Se eu vou numa padaria tomar café, é sobre taxa. Rede social? Rede social nem me fala. Então assim, quem às vezes me encontra, nunca falando comigo, fala assim, vereador, deixa eu te perguntar um negócio, e sobre essa taxa, como é que vai ficar? Então você vê uma preocupação
de todos, né? Não só nossa, políticos, mas também de toda a população, empresários, enfim, com essa taxa. E nós temos que tratar desse assunto com muita responsabilidade. Nós temos que olhar e dar a devida atenção para que nós possamos chegar a um denominador comum que seja justo. Eu acredito que não existiu, se eu estou equivocada, vocês podem me corrigir, nenhum município que vai querer aderir 100% o executivo bancar para o total. Eu acredito que no estado de Goiás, eu não vi falar ainda que um município pegou e falou, não, aqui nós vamos pagar, né? Não precisa de colocar no bolso da população. Teria que comprovar a fonte que é capaz, né? Uma fonte capaz de pagar pelo manejo do resíduo, né, até a destinação final dele. Se ela fosse capaz de comprovar, falar, não, eu não preciso implementar a taxa porque eu tenho condições de bancar todos os serviços, eu tenho a condição de fazer toda a coleta, a varreção, etc. Eu tenho a condição de fazer com que esse serviço seja executado sem nenhuma taxa. É que hoje o executivo está colocando que não tem essa condição, né? Ele nos apresentou que não teria essa condição. Estou certo ou errada, no caso? Sim, vereadores. O executivo disse que não tem potencial para bancar 100% do atual. Queremos dizer para vocês que um compromisso pessoal que eu fiz foi nunca levar diante da população nada que venha gerar ônus, ter que eles custar algo a eles nesse mandato. Quero fazer de tudo para cumprir os propósitos que coloquei dentro do meu coração. Falou que a taxa de lixo é sem possibilidade de sentir a vontade de aceitar a taxa atual que está. Até vocês acompanharam hoje na reunião, eu pontuei daquela forma, eu esperei todos pontuarem mais afinal, porque se for obrigatório mesmo pôr a taxa, que essa taxa seja acessível para uma cidade de interior, que é Padre Bernardo, de pessoas que não têm tamanhos salários, então que seja uma taxa de menor valor, mesmo que o município tenha que custear um valor maior, que hoje está custeando 100%, mas que isso fique mais divisível à população com o Poder Executivo, porque a população não suporta tamanha situação. Eu tenho pessoas que eu conheço, que eles estão chateados com a taxa, às vezes até posso dizer revoltados. Por quê? Porque já estão tendo dificuldade de pagar a conta de luz, água e alguns outros compromissos sem do lar. Taxa, né? Sem taxa. E agora, como eu vou colocar uma taxa muito alta nessa população? Não partiu da Câmara, tem que pontuar isso, mas é um decreto do Executivo. Nós, como parlamentares, temos que, nesse momento, tentar defender a população o máximo possível. Eu acho que até o social vai crescer mais a petição. Ajuda, porque R$100, R$50, não sei quanto que vai ser, será pior para o social. Mas, aqui deixando bem claro, né, tomando esse espaço aqui para falar sobre isso, eu acredito que tanto o professor Elcio, como o Pisca, como o Gabriel, nós somos contra a taxação, não é isso? Isso. Não é isso? Sim. Eu acho que o mais importante nesse momento, Liz, independente do nosso posicionamento, igual nós como cidadãos, como parlamentares, somos contra qualquer tipo de taxa, isso é fato. E acho que o desafio do parlamento, igual o vereador Elcio falou, é construir o diálogo, né? É sentar com o executivo, ouvir os motivos pelos quais eles chegaram nesses valores, e que já foi explanado em reuniões para nós, né? Os motivos pelos quais eles chegaram nesses valores. E tentar ajustar. E nós procurarmos aqui como vereadores outras formas de mudar essa realidade, né? Buscando experiência em outros municípios. Nós temos um exemplo do município de Posse, que tem mais ou menos equivalente à quantidade de moradores, tem Padre Bernardo, 34 mil moradores, né, que eu vi no último censo, e lá a taxa é uma taxa bem menor do que a de Padre Bernardo. Pode ser que o município tenha condições financeiras melhores, pode ser que o motivo tenha sido, às vezes, uma empresa que eles consigam que prestassem o serviço de uma forma menos onerosa. Então, nós como vereadores, nós temos esse compromisso, né, de ficar, se utilizar desse momento para tentar aparecer politicamente, ficar brigando, aquela coisa toda, né? Cada um, é claro, trabalha do seu jeito, nós respeitamos isso aí, mas nós quatro aqui, né, nós deixamos claro isso aí que nós já conversamos a respeito. O nosso compromisso com a população é de procurar diálogo, é de entender formas para conseguir resolver essa problemática
de forma que traga um melhor benefício para a população. Nós representamos a população e nós somos população, né? Então, assim, vendo que vocês têm o mesmo pensamento, vamos fazer aqui algo diferente, nós 4. Vamos aqui fazer um compromisso de irmos atrás de municípios, daquilo que deu certo, do menor valor, se não pudermos de forma alguma ser isento, que eu acredito que não possa, eu acredito que nosso município não consegue, mas nós fazemos um compromisso de ir atrás, de fazer um ajuste, um reajuste, eu não sei o que é, mas para trazer no mínimo do mínimo, vamos fazer esse compromisso com a população, Padre Bernardo? Vamos, professor? Vamos? Eu acredito que isentar 100% seria uma dificuldade, visto assim que os municípios têm sofrido, estou falando aqui de forma bem honesta, né, e sincera, os municípios têm sofrido com a diminuição de repasses federais, estaduais em si, né? Sabemos aí que o atual governo tem cortado muitas verbas. Os municípios têm sangrado para poder prestar o serviço. Mas eu acredito que nós conseguimos ir atrás de informações e de alguma forma somar para que seja o menos oneroso possível, né? E se tiver possibilidade de ser zerado, é claro que seria uma bênção, né? Com certeza. Temos aí municípios vizinhos, né, do entorno aí também que já aplicaram essas taxas, né, e a gente vem observando como tem sido a população, o que o pessoal tem falado, tem dito. Então, assim, são mistas as experiências, né, mas eu vejo que os gestores, né, tanto executivo como legislativo, posso citar até algumas cidades, igual Valparaíso, o vereador citou Posse, que implementaram, eles tiveram essa flexibilidade de buscar, né? Então, de chegar ali num valor que seja acessível, um valor que é possível pagar. Ainda não tenho conhecimento daqueles que conseguiram comprovar que não precisariam implementar, nesse caso, né? Seria interessante para nós, caso nos tivesse essa bênção, essa possibilidade, para que não pudéssemos colocar mais um imposto para ser cobrado. Mas caso isso não aconteça, nós possamos buscar, né, o diálogo para conseguir colocar a menor taxa possível. Tivemos acho que 2 a 3 reuniões já falamos inúmeras vezes, sentamos. Então, assim, o esforço ele é notável, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, até mesmo uma reunião com alguns empresários da cidade. Então nós vemos que todo mundo tem o interesse de resolver. Por mais que seja implementada ou não a taxa, mas todo mundo quer resolver. Então é para isso que fomos eleitos, né? Eu acredito, para isso que eu fui eleito, para isso que eu assumi. Então eu quero buscar junto a vocês também, né? Junto aos nobres colegas, que eu tenho a certeza que nenhum deles também querem novas taxas, ou se caso acontecer, querem que seja de forma mais justa e com valor acessível a todos. Vereadores, vocês veem que desde o início do meu mandato, lá do nosso mandato, em janeiro para cá, procurei sempre ser uma pessoa pacificadora, de bom diálogo. Eu prezo constantemente pelo diálogo. E hoje, diante da taxa do lixo, me sinto extremamente preocupado, porque a maneira que está proposto para o valor das taxas por categorias, não é aceitável no coração do vereador Elcio. Eu procurei, igual o vereador Gabriel falou, todas as reuniões que tivemos tem que ponderar a importância que foi a Câmara com o diálogo, o Executivo com o diálogo, tentando equacionar. Mas hoje eu defendo uma tese, se possível for, até mesmo que a Prefeitura mantenha um custeamento maior e poupe um pouco mais a população. Então, nosso clamor é bem parecido, poupe o povo, né? Nós vamos terminar a nossa reunião, não vou nem dizer podcast, que é a primeira vez que nós estamos juntos. Espero que, assim que nós resolvemos essa questão do lixão aí, das taxas, a gente volta aqui para esclarecer para o povo, que eu acredito que vai querer resposta nossa, para a gente ver o que a gente vai estar fazendo. E eu quero deixar aqui livre para vocês falarem, né, à vontade, o que vocês querem, e deixando um abraço para o povo que vai nos assistir na rede social, né? E vou deixar vocês livres para depois a gente terminar aqui em uma oração e crendo que o Senhor está conosco. Amém. Gostaria de agradecer o convite, né, a todos que estão assistindo também, né, a senhora, aos vereadores, e dizer que política e religião, tanto futebol, se discute sim,
Verdade. O pessoal tem um ditado que não se discute sim. E que nós precisamos servir. Não importa se é na política, se é na igreja ou em qualquer outro lugar. Nós temos por essência o servir. Deus nos fez para servir. Então, quando nós tivermos isso no nosso coração, vamos conseguir executar tudo da melhor forma possível e abençoados por Ele. Amém. Agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui conversando. É muito bom esse diálogo. Dizer para a população, o Gabriel falou tudo aí, né? Nós que somos cristãos entendemos isso, nós somos feitos para servir, né? Eu entendo, o mandato ele é passageiro e passa rápido, 4 anos voa. E nós queremos deixar um legado ali, um legado de respeito, um legado de amizade, um legado de serviço prestado e, mais importante que isso, de um propósito cumprido, né? Eu costumo dizer que nós somos como ferramentas nas mãos de Deus, né? E que Deus ele possa nos usar, né, para que nós sejamos um canal de bênção na vida da população de Pato Bernardo, nós possamos ser lembrados, né? Não por vaidade, né? Assim, passaram alguns vereadores cristãos ali que honraram o nome de Deus e que foram justos em suas ações, né? Esse é o meu desejo para essa população que ore por nós, né? Que não que nos defenda, né? Que nos defende é o Senhor, conhece as intenções do nosso coração, mas que sempre procure a fundo entender, né, as reais questões e o contexto das situações antes de fazerem julgamentos, né? Que nós estamos aqui sempre disponíveis para servir o povo. Quero parabenizar pelo espaço, vereadora, cedido aqui a nós para esse momento tão especial. Eu, como vereador, a vereadora Lisa, o vereador Pisco, o vereador Gabriel, um espaço para que nós possamos também ter voz sobre os debates necessários à nossa população. Está de parabéns. Quero parabenizar os vereadores, que hoje tivemos uma reunião centrada, alinhando o propósito social ao povo, não propósitos individuais, isso faz toda a diferença. E o desafio para nós é manter o princípio em Deus lá dentro do parlamento e trazer respostas significativas à nossa população na defesa social a cada um deles. Quero dizer para vocês que eu tenho um compromisso comigo, terminar o mandato em 31 de dezembro de 2028, dizer que nós conseguimos manter nos princípios de Deus. E com os princípios de Deus, vocês podem ter certeza que nós conseguiríamos prestar o melhor para a nossa população. E eu quero deixar aqui um espaço aberto à nossa população para dizer que esses vereadores que aqui hoje estão se unificando para que a gente tenha mais força de lutar por vocês. Porque o parlamento, ele não tem poder de executar, mas sim um parlamento unido faz com que os executores cheguem a executar as nossas demandas populacionais e cheguem lá na ponta a cada um de nós. Um grande abraço a todos vocês. Eu estou muito feliz, eu deixo aqui esse espaço aberto todas as vezes que vocês precisarem, né, fala comigo aqui. É nosso esse lugar, não só de nós 4, mas assim, os que precisarem, quiser vir aqui falar também, é aberto para isso, né? É um lugar que Deus me deu para isso. Então, assim, eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, porque essa reunião de hoje, que nós tivemos mais cedo, foi uma resposta de oração. Eu tinha orado a Deus esse tempo todo, e hoje, eu achei engraçado, Deus me respondeu em 2 respostas, uma familiar e com vocês, que eu falei com Deus, nós precisamos de um direcionamento, a gente não pode ficar para lá, para cá, e eu não fui chamada para ser polêmica, e muito menos fazer o que os outros me mandam. Né? Quem me conhece sabe que eu nasci livre, o único que pode me condenar, né, me fez livre. Então, essa liberdade de falar o que a gente pensa, mas pensando na população. Falar o que a gente pensa, mas pensando no outro, porque quem não serve para servir, não serve para viver. Então, eu acredito que a reunião que nós tivemos, para a gente estar andando alinhado na mesma direção, é uma resposta da oração, né, que eu tenho feito, eu acredito que vocês também, porque nós não queremos ser injustos, né, que o nosso nome seja um legado, lembrado, olha, uma vez passou um vereador chamado Pisca, que foi justo, uma vez passou um vereador Gabriel, por uma vez só que seja, mas que foi justo, assim é o Elcio, porque eu não vim aqui para ser uma política. Eu vim para fazer a diferença, porque não foi o povo que me elegeu, foi Deus que me colocou, sabe assim, quando você tem a certeza? E eu não quero fazer uma divisão, mas sim uma unidade entre nós. E muito agradecida a Deus por vocês
ter aceitado o convite, nós falarmos um pouquinho acerca de nós, quem é o Gabriel, quem é o Pisca, né, o que fizeram vocês chegar até aqui. Parabéns, né? Acho que todos nós temos uma história, né? E temos uma família abençoada, que Deus continua nos abençoando. Amém? Amém? Então, assim, nós terminamos. Pode falar para o povo? Oi? Para você terminar falando com o povo aí. Sim. Gostaria, tem que dormir, mas gostaria de agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu não esperava que pudesse ser melhor, né? Eu nunca tinha imaginado algo melhor do que participar de um meio político com tantas pessoas cristãs. Amém. Cristãs de fato, que exercem as suas atividades no meio religioso, perante a sociedade. Isso é muito importante. Quando chega pessoas para mim, vai ser rápido, quando chega pessoas para mim e diz assim, eu queria uma ajuda para a gente poder fazer um encontro para mulheres, para jovens, não importa a denominação que seja, aquilo é muito importante, nós ajudarmos, não só financeiramente, mas incentivarmos essas pessoas a continuar, porque esses encontros, essas atividades religiosas salvam almas. Tira pessoas da marginalidade. Nós não temos noção o quanto a religião, o quanto a igreja consegue ajudar o meio público. Não deixando de se formar marginais, ajudando na violência pública, a diminuir os índices. Quando as pessoas se entregam e têm uma experiência com o Espírito Santo, elas mudam de vida. E assim nós conseguimos ajudar também o nosso município. E eu acredito que vocês também fazem parte disso. Então, a instituição religiosa é a maior... Exato. Louva a Deus por esse momento e louva a Deus pela vida de cada um de vocês e de cada uma das pessoas que nos assiste. Que benção. Encerrando e vamos encerrar também com uma oração, né? Amém. Agradecendo a Deus por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que o Senhor continue nos usando, né? Pela sua misericórdia, somos falhos, né? Erramos, mas acho que a maior virtude do ser humano é identificar os seus erros, voltar atrás e tentar fazer correto novamente, né? Antes de terminar aqui, eu quero até perguntar dentro da... Eu assim, quando vai para a parte da Bíblia, eu amo, né? Quem é o seu ídolo lá dentro da palavra de Deus? A não ser Cristo, é claro, né? Quem, assim, é uma personagem lá dentro assim, que vocês olham e falam assim, eu queria ter sido... Quem, Gabriel? Vai ser meio cômico, mas eu vou falar quem. Eu queria ter sido Lázaro. Lázaro? Mas corajoso. De repente alguém chegar lá e pegar na minha foto, morreu ainda não, rapaz, não acabou não. Sai pra fora, vou rolar a pedra. Viveu volta milagre. Pra trás, você ainda tem uma missão para terminar aqui. E você está sendo exemplo para muitos ali que vão se converter. Ô, glória! Parece muito brincadeira, forte. mas eu queria ser Lázaro. Jesus chorou por Lázaro, né? Por poucas pessoas na Bíblia relatam que Jesus chorou. Então Jesus tinha Lázaro como um amigo muito íntimo. Ele não era discípulo, mas era amigo. João deitou, o discípulo amado, ele deitou ali perto do coração de Jesus. Lázaro não esteve tão perto, mas Jesus chorou quando soube. Ô, glória, bonita essa colocação. Eu nunca tive isso alguém querer ser Lázaro. Eu acho interessante a história de Moisés. Por causa de todo o contexto que aconteceu, né? Ele foi ali, teve que ser colocado ali à beira de um lago, né? Abandonado pela mãe para ser protegido. Todo o contexto que aconteceu, teve que correr para não ser morto depois que ele matou um egípcio, fugiu, Deus encontrou com ele, igual o Elcio falou aqui que me chama a atenção, né? Cristo me encontrou, e de fato Cristo nos encontra, né? Deus encontrou lá Moisés, né? Lá numa sarça ardente, ele escondido, e Deus foi ao encontro dele. E aí Deus levantou ele mesmo de toda a incapacidade que ele via que ele tinha. A Bíblia fala que ele era pesado de língua, né? Então alguém que tinha dificuldade para falar, mas Deus levantou ele para levar uma mensagem, libertar um povo, e que de fato, né, os hebreus ali mudou toda a história bíblica ali, né, do povo hebreu, através de um homem que não tinha nenhuma condições. E eu creio que Deus assim também faz conosco, né? Mesmo incapazes, Deus nos levanta para fazer coisas extraordinárias. Oh, glória! A pergunta foi quem eu queria ser num personagem bíblico, é isso. Né? Então, na minha vida, até tira como referência, né? Quem era eu antes lá, para ver eu feliz na presença de Deus. Eu queria muito me colocar na posição de Paulo, porque Paulo era um homem que tinha tudo, extremamente culto, inteligentíssimo, mas não tinha verdade.
Paulo não tinha a verdade que era Jesus Cristo. E quando é revelado a ele Jesus, ele compreende a verdade, vive a verdade e dá um dos maiores testemunhos de verdade sobre a terra, para que hoje nós possamos seguir o testemunho de Paulo. Então seria para mim um personagem bíblico que eu queria ser. Oh, glória, que bênção, né? Muito bem, parabéns a vocês. Você? Eu me acho muito parecida, como eu disse, com Josué. Eu sei o que eu quero, entendeu? Se a pessoa quiser ir comigo, vai, se não for não, eu estou indo. Mais ou menos assim, entendeu? Eu sou meia vamos lá, vamos derrubar a carambolagem, bora lá. Se eles quiserem derrubar não, eu vou sozinho, entendeu? Sou meio assim, meio corajosa. E um pouco de Débora, né? Além de tudo, eu sou esposa, né? Profeta, e gosto de estar com a pessoa. E se for para uma guerra, se por um acaso o Pisca não for, pode deixar que eu vou. Igual Baraque. Bora lá, Baraque, eu vou na frente. Então, assim, eu sou muito determinada nessa área. Então, assim, eu me vejo parecida, né? Até ruim para mim, que muitas vezes eu sou meio corajosa, mas eu tenho a maior coragem minha, não está em mim mesmo, mas do que Deus me transformou. Da pessoa que era um poço de, como é que eu digo, de timidez, de nada. Assim, de não ter coragem para nada, o Senhor me levantar e me colocar, né, como na frente. E isso, quando Deus me achou, eu não precisei de mais nada. Eu falo assim, igual Moisés, vai na minha frente que eu estou indo. Se o Senhor tiver, não tem medo de nada. Então, assim, é a Lisa Valadares, né? Tenho essa coragem, se Deus estiver comigo. Agora, se não tiver, não me chama, porque eu não estou. Por isso que eu estou alegre que vocês estão, porque tem os mesmos princípios, as mesmas fé, a mesma forma de olhar a política, olhar o povo. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. E nós vamos terminar segurando na mão e orando ao Senhor. Amém? E aqui nesta noite, nós estamos aqui com algumas pessoas, amigos nossos nos assistindo, e que seja a primeira de muitas podcast ou live, não sei o que vai chamar isso, nossa, para que o nome nosso seja levado para as pessoas veem em nós homens e mulheres diferenciados nessa cidade. Amém? Que nada venha corromper o nosso coração. Amém? Amado Deus, eu fico até emocionada, meu Pai, por essa noite de hoje. Que aqui levante homens e mulheres que façam diferença nessa cidade. Em nome de Jesus. O professor Elcio tem usado de justiça ali dentro, que ele continua fazendo a diferença como Pisca, como um pregador da Tua Palavra, como Gabriel, Senhor, que o Senhor tem colocado ele no meu coração, que nós possamos fazer a diferença onde formos, Pai. Seja conosco, seja em nossas vidas, nos faça diferente no meio de um mundo corrupto, Pai. Ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente.